Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos estar dando prosseguimento aos nossos estudos sobre o livro de Provérbios, onde nós estamos falando da sabedoria para a vida. E hoje nós vamos falar sobre o filho obediente, com base no texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 12 ao versículo 21. Provérbios, capítulo 23, versículo 12 ao versículo 21. Antes disso, enquanto você abre sua Bíblia, nós vamos orar pedindo a direção do Senhor para as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida de cada um de nós. Que o Senhor, ó Deus, aquiete o nosso coração, leve a nossa mente cativa ao Senhor, e que o Senhor, ó Deus, venha falar com cada um de nós de maneira profunda e poderosa. Abre o nosso entendimento. E aquilo, ó Deus, que o teu servo não conseguir falar, que o Senhor, ó Deus, pela direção do teu Espírito Santo, complemente ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Provérbios, capítulo 23, versículo 12 ao versículo 21. Eu vou estar fazendo a leitura. Você pode acompanhar comigo, por favor. O texto nos fala assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos à palavra do conhecimento. Não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenhas o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Porque deveras haverás bom futuro e não serás frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. O filho obediente. Quando nós paramos um pouco a nível de introdução para pensarmos, ao longo da história alguns movimentos se identificam com significativas transformações ocorridas na sociedade. Dentre elas podemos citar, por exemplo, a Revolução Cultural dos anos de 1960 e o movimento hippie, que estimularam os jovens a romper seus limites e as barreiras para buscar a liberdade. Eles andavam pela esteira das expressões artísticas e acabavam que eles encontravam apoio em várias dessas expressões, como por exemplo iniciou com o rock and roll, que no princípio era uma questão de incentivar essa liberdade desenfreada. Hoje nós sabemos que nem tudo é assim. Como é importante a revolução cultural e como ela foi importante, porque isso trouxeram mudanças profundas que nem sempre foram positivas. Gritos como é proibido proibir, que era um dos marcos daquela época, simbolizavam o cuidado com a garantia da liberdade e dos direitos individuais. Mas infelizmente nada dizia com respeito aos deveres para com o próximo, ou aos deveres individuais que cada um tem que cumprir. Os valores comuns foram desafiados e os credos foram rejeitados. A família acabou sofrendo forte influência, tanto que nós estamos hoje imersos nessa cultura desobediente, nessa cultura influenciada e nessa cultura onde está sendo arraigada a desobediência aos pais. Desamor e egoísmo praticados em casa, fora do ambiente familiar, sexo livre, libertinagem no ambiente familiar, são apenas algumas das evidências dessa triste realidade. Infelizmente, nós não estamos falando de coisas só fora da igreja. Muitos cristãos estão imersos nessa cultura e nessa cosmovisão. Não são poucos os filhos que participam de encontros de jovens ou que cantam em grupos de louvores e que estão hoje nas nossas escolas dominicais, que acabam sendo incapazes, por exemplo, de participar de coisas corriqueiras do serviço na casa.
fazendo com que os pais se desdobrem e façam aquilo que estão além até das suas forças, porque simplesmente estão sendo influenciados pelo lema é proibido proibir. Eu não posso participar de alguma coisa disso, mas eu sou livre, e os filhos então desobedecem aos seus pais e acabam estimulando um comportamento que não contribui para o futuro da família, pois sobrecarregam os seus pais. Outros filhos, também chamados crentes, se levantam, se insurgem contra os seus pais, num claro ato de rebeldia, muitos deles inclusive abandonando os seus pais na velhice, e esses filhos também vivem dando dor de cabeça aos seus pais e preocupações àqueles que são seus progenitores, numa clara transgressão do mandamento do Senhor que diz: honra o seu pai e a sua mãe. E esses filhos acabam sendo problema para o pai. Desobediência, a rebeldia contra os pais acabam revelando a decadência da sociedade em que nós estamos vivendo hoje e acabam denunciando o quanto nós estamos longe e distantes do Senhor. A rebeldia é a marca do homem sem Deus. E entre o povo da aliança, isso acaba sendo inaceitável. Entre o povo que se diz servo de Deus, isso é um pecado terrível, porque ele vai contra tudo aquilo que nós conhecemos e temos na palavra do Senhor. E nessa lição de hoje nós veremos como as Escrituras, no caso o livro de Provérbios, deixa claro que a desobediência dos pais ou aos pais é um caminho ruim a ser seguido, e que na verdade é dever dos filhos no relacionamento com os seus pais estarem guiados pela submissão a eles. O ensino do texto nós vamos ver que é muito parecido com o prólogo do livro, que nós inclusive estudamos eles, que está no capítulo 1, versículo 8, e que vai até o capítulo 9, versículo 18, porque ele faz ali até o versículo 8, mas depois ele expande esse prólogo para frente. Nós veremos também que ele é muito parecido com Provérbios 12, 17 a 21, porque todos os três compartilham do mesmo tema: o filho desobediente. Bom, sem mais delongas, em primeiro lugar, nós vemos que um filho obediente, ele tem um coração que ouve e é atento à disciplina. Como assim um coração que ouve? Nós vamos falar mais sobre isso. O texto básico, ele ecoa o contínuo ensino do livro quanto à necessidade do filho aplicar-se à busca do conhecimento e a sabedoria. A gente tem que lembrar o objetivo principal do livro, que é o pai instruindo o filho, que ainda está numa idade de ser um adolescente, um jovem, que precisa então se portar e crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, para que ele então seja bem sucedido, seja um homem de Deus e alcance a sabedoria e o bom entendimento. O versículo 12 indica fortes afinidades com o versículo 22, com o capítulo 22, versículo 17. Se nós lermos, por exemplo, capítulo 22, versículo 17, ele diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, aplica o coração ao meu entendimento. Então, tá vendo? Os irmãos percebem a semelhança que tem entre os dois versículos, e todas as palavras são semelhantes às admoestações introdutórias do pai nas suas preleções. São muito parecidas com Provérbios capítulo 1, versículo 8, Provérbios capítulo 3, versículo 1, Provérbios capítulo 4, versículo 1 e Provérbios capítulo 5, versículo 1. O pai, como a gente vai perceber no texto aqui, ele não considera um filho como um insensato. Na verdade, ele pressupõe que ele será uma grande bênção e que ele inclusive será que ele, provendo de toda a instrução que o pai está dando para ele, ele então vai instruir e disciplinar os jovens da próxima geração. Ou seja, ele vai ser um discípulo do pai, que vai estar então ouvindo as instruções e aprendendo, e depois ele vai ser aquele que vai transformar as próprias gerações. O provérbio retrata o filho voltando seu coração e os seus ouvidos para os ensinos criteriosos das Escrituras, proferidos pelo pai ou pelos pais, no caso aqui porque ele fala de pai e mãe. A ordem do pai é para que o filho se dedique ao máximo às palavras de conhecimento, e ele é destacado aqui por dois órgãos: o coração e os ouvidos. O coração e os ouvidos andam juntos aqui nesse provérbio, e o coração ele deve abrir os ouvidos
para que ele permita que esse órgão, então, remodele o seu coração. O coração abre os ouvidos escutam a instrução que desce ao coração e reformula toda a vida daquele jovem. Enquanto, por exemplo, Provérbios 2,12, ele dá prioridade aos ouvidos, aqui a primazia ou a prioridade é o coração. Um coração indiferente, segundo nós podemos presumir do texto aqui, ele acaba produzindo ouvidos negligentes, porque a pessoa não consegue andar no caminho que o Senhor está falando. E Salomão, então, ele junta ambos aqui, coração e ouvido, pedindo ao jovem um coração que ouve, que seja compreensivo. Também esse jovem obediente que tem um coração que ouve, ele também é atento à disciplina. Qual disciplina? Uma disciplina que leva à vida. Versículo 13 e versículo 14. Versículo 13 e versículo 14 nos diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrará sua alma do inferno. Aqui é interessante, porque a demonstração para que o filho se torne um instrutor, ou seja, ele aplicar no coração ao ensino, então a ensinar a outros depois, a próxima geração, ele desenvolve em uma ordem de que o jovem aplique no seu coração a instrução, mas depois então, como educador, ele não deverá tirar do seu filho a disciplina. Isso é interessante. O que aconteceu nessa geração após 1960 é que eles então entenderam que a disciplina que eles receberam dos seus pais era algo errado e que eles não poderiam instruir então aos seus filhos. Note que com as palavras dirigidas ao jovem sobre a educação moral, ele enfatiza a sua própria obediência e culmina no seu papel como discipulador ou disciplinador com uma vara. Em essência, porém, essa exortação são diferentes, contrastando as respectivas palavras de conhecimento para os ouvidos do filho obediente, a vara para a criança desobediente. Então ele vai falando aqui, aquele que tem o que é o filho obediente, ele recebe o conhecimento, mas aquele que é o filho desobediente, ele tem que ser corrigido com a vara. Quando a gente começa a pensar, a gente é influenciado hoje pelos pensamentos atuais, a gente percebe que isso causa um certo arrepio à nossa sociedade. E parece que não se pode ouvir com relação à disciplina. Mas assim, ainda mais quando se fala em castigo físico, parece que isso é algo impensável. Parece que a nossa geração entende que nós estamos acima desses procedimentos arcaicos e primitivos nos quais nós não podemos sequer dar uma palmada no filho. Existe até a lei da palmada que chama atenção com relação a isso. Mas se nós repararmos o texto aqui, ele está falando que o propósito da disciplina é para o filho desobediente, para que ele ganhe vida. Ou seja, o propósito da disciplina é proporcionar vida e não tirar a vida. O versículo 13, que nos fala que não retire da criança a disciplina, pois se fustigares a vara não morrerá, o versículo aqui fala que se ele for disciplinado, ele não vai morrer. E ele quer dizer justamente que se o filho for fustigado, ou seja, se ele for disciplinado, ele não vai morrer. E é evidente que a disciplina aqui, ela deve ser aplicada com prudência, ela deve ser aplicada com discernimento e ela deve ser aplicada com amor. Na verdade, tudo que o cristão faz deve ser feito com prudência, com sabedoria e com amor. Mas o ensino bíblico ensina que a criança ela vai sobreviver à disciplina física. Na verdade, a sua ausência é que é terrível. A sua ausência é que torna a pessoa perversa. A sua ausência é que traz problema na próxima geração. Provérbios capítulo 5, versículo 23 nos diz assim que ele morrerá por falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido cambaleia. O que mata é a falta de disciplina e não a disciplina. Provérbios capítulo 15, versículo 10 nos diz que o que odeia a repreensão morrerá.
E Provérbios, capítulo 19, versículo 16, diz que o que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse sim morrerá. É claro que convém explicar que o versículo 14 desse texto, né, não fustigarás com vara e livrarás a alma do inferno, mostra que a morte se refere não a simplesmente não especificamente uma morte física, mas a separação da plenitude da vida decorrente do relacionamento com Deus, ou seja, ele se refere a uma morte espiritual e não uma morte física. O filho bem disciplinado, ele pode e deve esperar a sua morte física como todo mortal. Todas as pessoas que estão nessa terra, a não ser que Jesus volte antes dele morrer, vai experimentar a morte física, mas o seu relacionamento com Deus será preservado. O versículo ainda em destaque aqui, né, fala, versículo 14, fustigarás com vara, nada tem a ver com violência, com agressão física ou algo desse tipo. O propósito da disciplina, na verdade, é evitar a repetição da insensatez, é evitar que o erro continue e seja repetitivo até que aquele jovem, se tornando adulto, possa sofrer danos por isso. E quanto ao uso da vara, o sábio já havia alertado, Provérbios capítulo 10, versículo 13, que é para as costas do falso dissenso. E ele diz em Provérbios 20, versículo 30, que os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, o mais íntimo do corpo. Ou seja, nós vemos que na Escritura o castigo não é crueldade. Crueldade é só negar o castigo ao filho desobediente, deixando ele andar segundo a sua própria natureza. Aliás, ou afinal de contas, não é melhor que o corpo doa do que a alma morra? E é isso que o texto está falando aqui. Mas é importante, nós temos que enfatizar mais uma vez que toda a disciplina ela deve ser aplicada com ternura, afeição e respeito pela criança. Provérbios capítulo 19, versículo 18 diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Ternura e afeição sem violência caracterizam a exortação do pai. Me lembro muito bem da minha sogra contando, e um dos meus cunhados também contando, que uma vez a minha sogra precisou disciplinar um dos filhos, e que quando ela acabou de disciplinar, de fustigá-lo com vara, ela então foi para o banheiro chorar aquilo que havia acontecido. Por quê? Porque foi doloroso para ela fazer aquilo. Eu não queria fazer aquilo, mas ela precisou fazer para que o filho então deixasse a sua insensatez e crescesse como um homem sábio. Os pais que tratam seus filhos com brutalidade, eles não podem usar provérbios como justificativo, porque a disciplina tem que ser algo feita com ternura, com amor e principalmente com muito temor no Senhor. Então, em primeiro lugar, nós vimos que o filho obediente, ele tem um coração que ouve e ele é atento à disciplina. Mas em segundo lugar, o filho obediente, ele é a alegria dos pais. E não precisava nem muita gente falar sobre isso. Como nos alegra, como alegra um pai e uma mãe ter um filho obediente que anda não só na sua instrução, mas nos caminhos do Senhor. Aqui nós estamos falando do versículo 15 e o versículo 16. Versículo 15 e 16 do Provérbio 23 nos diz assim: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Olha que coisa maravilhosa. As instruções do versículo 15 e 16 passam do filho recebendo a instrução do pai para o filho se tornando um mestre. O pai instrui o filho se torna um mestre. E isso, então, parte de o filho aceitar a instrução do pai e da resposta alegre do pai a essa ação do filho de obedecer os seus ensinamentos. O versículo 16 intensifica a persuasão, passando do coração de ambos para expressões de alegria e sabedoria. E, na verdade, nós sabemos que vários provérbios motivam os filhos ou o filho a aceitar a instrução dos pais e convencem de que
A sua obediência ou não pode causar alegria ou tristeza dos pais. Se ele for um filho obediente, vai causar alegria. Se ele for um filho desobediente, vai causar tristeza. Quantos pais e quantas mães nós temos exemplo na nossa sociedade que choram pelos seus filhos que perderam sua vida por andar por caminhos errados, ou choram pelos seus filhos que estão presos, ou choram pelos seus filhos que passam dificuldades terríveis porque não ouviram as instruções dos pais. O fato do filho ser antecedido pelo pai, ser bem guardado pelos pais, e ter inclusive ter tido os cuidados dos pais, o fato desse filho ter vivido numa família formidável, acaba funcionando como um estímulo para ajudá-lo a superar os obstáculos e a sua luta. E mais do que isso, estímulo para que ele alcance sucesso. O filho passa então de ser estimulado pelo pai para tornar-se ele também um educador. Versículo 16: exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. O texto fala, o versículo, que o pai desfrutará de extrema alegria na ocasião em que o discurso do filho se conformar com a ordem moral estabelecida pela disciplina, a direção divina. Olha que coisa maravilhosa. E a alegria que é fruto da constatação de que o discurso do filho evidencia uma mente e uma cosmovisão direcionada pelo temor do Senhor. O versículo 22 a 25 acaba que intensifica depois, mais à frente, o que foi dito no versículo 15 e versículo 16. O fato, vamos ler aqui do 22 ao 25. Ele fala assim, nós inclusive não lemos esse versículo, por isso que eu vou ler também. Ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gera a um sábio nele se alegrará. Alegrem-se seu pai e tua mãe, e regozijem-se a que te deu a luz. Esse versículo aqui então, ele mostra que tanto não desprezar a mãe quando envelhecer, quanto não vender a sabedoria, ordenam para que o filho se apegue firmemente ao ensino do pai. Em vez de dar uma ordem ao filho do que o não deve fazer, para que ele então, como ele já fez isso no passado, ele então mostra a necessidade de que ele sendo obediente, isso vai ser bênção para a vida dele. E de certa forma é uma instrução implícita como também o não desobedecer. Mas ele está falando aqui, seja obediente. A proibição para não vender a sabedoria herdada acarreta uma proibição para não ter inveja dos pecadores, não se ajuntar aos libertinos, e a ordem implícita de não se desviar em direção à mulher adúltera. Então isso tudo vai caminhando por esse texto aqui. A não invejar com os pecadores, versículo 15 e 16, capítulo 24, 1 e 2. Não se ajuntar aos libertinos, versículo 20 ao 21 e o 29 ao 35. E a ordem implícita de não se desviar em direção à mulher adúltera, versículo 27 e versículo 28. Se você ler comigo, eu quero convidar você a chegar algumas páginas um pouco para frente. Provérbios 29, capítulo 3, nós vamos ver que esse texto também contrasta o filho que dá alegria aos pais, aquele que é companheiro de prostitutas e que esbanja sua riqueza. Provérbios 29, versículo 3, nos diz assim: o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. O texto trata o relacionamento biológico e espiritual entre pais e filhos e enfatiza de maneira excepcional o papel da mãe no nascimento e na educação. Além disso, não deixam dúvidas de que o lar é o principal e o primeiro ambiente para instrução dos filhos. Versículo 25 e 26 simplesmente reforça a alegria do pai em ter seu filho sábio. E ele coloca aqui, ele acrescenta a alegria da mãe, que é mencionada excepcionalmente nos dois versículos. Então nós vemos que, em primeiro lugar, o filho obediente ele tem um coração que ouve e é atento à disciplina. Em segundo lugar,
Ele é o filho obediente, é a alegria dos pais. E em terceiro lugar, nós vemos que o filho obediente rejeita as más companhias. É interessante que nós já temos falado muito em más companhias. E o principal argumento que os filhos hoje usam com os pais é: o que tem eu andar com fulano? O que tem eu andar com ciclano? Não tem problema nenhum. Aonde? E nós vemos que Provérbios fala isso de maneira contundente. Ele divide pelo menos em dois temas. Primeiro, não invejar os pecadores, e depois, não andar na companhia dos libertinos, que é o versículo 17 até o versículo 21, subsequência do texto que nós estamos lendo. Coerente com o que foi dito no final da divisão anterior, uma proibição de invejar os pecadores complementa as prescrições para aceitar a sabedoria dos pais. Um outro lado da moeda de ser leal e sincero com seus pais é ter um repúdio sincero aos pecadores. Não tem como amar os seus pais e também não repudiar o pecado. Os paralelos aqui, opostos do versículo 17, eu vou ler o versículo 17. Não tem o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Ele mostra uma proibição e uma ordem. Uma proibição referido ao zelo incorreto, ou seja, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, mas uma ordem em favor daquilo que é justo, ou seja, antes o temor do Senhor, no temor do Senhor perseverarás todo dia. Perceba que há uma inspiração correta e uma incorreta, uma doentia e uma que acaba sendo um exercício espiritual, ou seja, o filho deve estar entusiasmado em ser zeloso com o Senhor e em ser zeloso no temor do Senhor todo o tempo. E esse deve ser o seu único objetivo. O resultado de buscar esse objetivo do temor do Senhor e de ser obediente é um futuro que conduzirá à bem-aventurança celeste e eterna. O versículo 13 nos fala que, voltando a isso, né, que ele então conduzirá tudo isso em ser disciplinado e ser obediente primeiro que ele não morrerá, e ele vai sair de não morrerá para livrar sua alma do inferno e não terá a sua esperança frustrada. Olha só, siga o raciocínio, né, que ele é disciplinado, ele não vai morrer. Quando ele não morre, ele livra sua alma do inferno, e livrar sua alma do inferno, ele então tem a sua esperança restaurada, ou ele não é frustrada a sua esperança. E a pessoa fiel, que tem a sua vida nessa visão de Deus, o futuro dele é traduzido como foco na esperança que não será extinta. E nesse futuro, Deus inverte então essa inveja pelos bens ou inveja pela fortuna dos pecadores, e ele então coloca que Deus dará esses castigos eternos, enquanto aquele que é do Senhor, ele vai ter a sua esperança sempre no Senhor, jamais será frustrado. Por isso o filho obediente, ele rejeita os invejosos, ele não tem inveja dos pecadores. Em segundo lugar, ele não anda na companhia dos libertinos. A chamada do pai para o filho dar ouvidos ao seu ensino, no versículo 19, é a mesma ordem contida no versículo 20 e versículo 21. Poderia parecer que é uma ordem nova, mas não, ele é uma única ordem. E inclusive ele é repetida depois no versículo 26 e versículo 28. Ouvir exige um objeto. Ouvir o quê? E dirige o coração, ou teu coração no caminho, exige uma definição. Qual caminho? E ele fala isso nos versículos 20 e versículo 21. O motivo para a admoestação positiva do versículo 19, ou seja, de ouvir do versículo 19, é formulado como uma ordem de não andar nas companhias dos libertinos do versículo 20, com uma validação dessa mesma ordem no versículo 21. Os beberrões e os glutões se entregam aos próprios prazeres e à libertinagem. Por isso que ele vai continuando remoendo o mesmo
a mesma ordem, o mesmo objetivo, a mesma instrução. O filho sábio não deve estar na companhia nem do beberrão, nem do glutão, e nem se identificar com eles. Por quê? Pois eles desprezam explicitamente o temor do Senhor. Por isso que ele não deve ficar nessas companhias. Por isso que aquele que é crente não deve andar com aqueles que vivem nesse caminho. E quando ele diz aqui, aqueles que bebem, os bebedores de vinho, ele não está dizendo aquelas pessoas que simplesmente tomam vinho de vez em quando, mas ele está dizendo com aqueles que são viciados em vinho. Assim como ele está dizendo que aqueles que são comilões, né, ele não está dizendo aquele que gosta de um bom churrasco, mas ele está dizendo com aqueles que é um glutão. E quando nós vemos isso, nós podemos interpretar de maneira mais genérica como se referindo a todos aqueles que buscam primeiramente a satisfação dos seus próprios prazeres e fazem pouco caso das coisas preciosas e do ensinamento do Senhor. Eles acabam sendo autodestrutíveis. E o texto nos fala aqui que eles são levados à miséria, porque eles vão fazendo isso e vai empregando todo o seu recurso com relação a isso. Então, o filho obediente é aquele que tem um coração que ouve e é atento à disciplina. O filho obediente é aquele que é a alegria dos pais. E o filho obediente é aquele que rejeita as más companhias. Quando nós olhamos para isso tudo, nós concluímos que a obediência dos pais é um ensino profundamente bíblico. Ele vem do Senhor. E essa obediência, apesar dela ser pessoal, ela acaba influenciando toda a comunidade. Aquele que é obediente, que cria e que desenvolve a sabedoria, que adquire conhecimento, ele é bênção para toda a sociedade. O filho obediente, ele tem um coração que ouve e é atento à disciplina. Ele rejeita as más companhias, ele teme ao Senhor. E agindo assim, ele se torna alegria para o seu pai e ele acaba alcançando vida. No Novo Testamento, nós vemos a Bíblia também nos exortando contra isso. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3 nos diz assim, eu vou ler para você: Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ainda no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, versículo 20 nos diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E o maior exemplo que nós temos como filhos é o próprio Jesus Cristo, que fez tudo para obedecer ao Pai, que segundo Filipenses 2,8 nos diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso com o propósito de cumprir o que o Pai lhe determinou. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Por isso nós não devemos seguir ou ceder às pressões do mundo. Se você é jovem, não ceda às pressões do mundo, mas firme os teus passos no Senhor. Fique diante da instrução do seu pai, da instrução da sua mãe, ande nos caminhos do Senhor e seja bem sucedido e um cidadão de bem. Vamos orar mais uma vez, colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos por tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá instruções tão preciosas, instruções, ó Deus, tão ricas, Deus, e tão práticas para as nossas vidas. Abençoe, Deus, todas as nossas vidas, todos aqueles que são filhos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos faça filhos obedientes, que o Senhor também abençoe, ó Deus, os pais, para que os pais, ó Deus, possam instruir os seus filhos, ó Deus, segundo o preceito do Senhor, no caminho do Senhor. Abençoe cada família da nossa igreja e todos aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão e minha irmã.